O Bob Esponja e o Patrick fazem parte de uma seita. E isso tava na nossa cara o tempo todo. Quando você assiste o Bob Esponja na infância, é só uma comédia leve e fofinha sobre uma esponja amarela obcecada por hambúrgueres. Mas quando você para pra pensar, e eu recomendo que não faça isso, tem mais camadas nessa série do que no Hambúrguer de Siri. E quando eu digo camadas, eu tô falando de episódios que são tão bizarros que parecem ter saído diretamente da cabeça de um filósofo existencialista, depois de uma overdose de café e insônia. Mas sabe o que me pega mesmo? Os episódios que misturam bizarrice pura com subtextos que fazem você questionar a própria realidade. Tem tanto disso que parece que os roteiristas jogaram dado pra decidir se vão fazer um episódio triste, engraçado ou completamente sem noção. E claro, eles escolhiam todos ao mesmo tempo. Quem já acompanha o canal sabe que eu exagero nas teorias, e algumas passam dos limites mesmo, eu admito. Mas eu juro que dessa vez é diferente. Por mais louca que essa teoria pareça, ela é uma das que mais faz sentido de todas as outras que eu já falei aqui no canal. Tudo começou com o episódio Novato Amendobobo, da 12ª temporada. Neste episódio, o Patrick consegue um emprego na sorveteria do Amendobobo. Na verdade, o nome da sorveteria é Barco Festeiro de Sorvetes do Amendoim Bobo, mas eu vou falar só sorveteria Amendobobo pra ficar mais fácil. Ah, e se você achou essa sorveteria familiar, é porque ela é a mesma que aparece no primeiro filme de Bob Esponja. Depois de descobrir que os funcionários da sorveteria podem comer sorvete de graça, o Patrick decide trabalhar lá. Como ele é um funcionário novo, ele precisa assistir ao vídeo institucional da empresa, que é aquele vídeo de treinamento que toda empresa passa pra quando você acaba de ser contratado. Quem é CLT tá ligado. O vídeo conta um pouco da história da sorveteria e umas instruções para os funcionários, tipo cuidar da higiene, manter o local de trabalho limpo, etc. Mas como nada fica normal por muito tempo em Bob Esponja, a última instrução é bem... acho melhor vocês verem. 2. Mantenham bons hábitos no trabalho. E 3. Acreditem em extraterrestres. Paz, abraços e sorvete! Tá, isso pode muito bem ser só uma piada boba, o que não seria incomum em Bob Esponja. Mas quando você para pra analisar de perto como as coisas funcionam na sorveteria do Amendobobo, nós encontramos vários indícios de lavagem cerebral, doutrinação, manipulação e outros sinais claros de que a sorveteria é na verdade uma seita. Não só isso, mas uma seita alienígena suicida. Antes da gente entender por que a sorveteria do Amendobobo é uma seita e como ela funciona, primeiro precisamos saber o que é uma seita e os critérios para algum grupo ser considerado uma. Uma seita, em termos gerais, pode ser definida como um grupo organizado de pessoas que seguem crenças ou práticas específicas, geralmente fora das normas convencionais da sociedade ou de religiões majoritárias. Esses grupos muitas vezes possuem líderes carismáticos, doutrinas exclusivas e rituais únicos. A palavra seita pode ter conotações negativas dependendo do contexto, mas vale lembrar que nem toda seita é necessariamente perigosa. Algumas são apenas pequenos movimentos espirituais ou filosóficos com visões incomuns. Vou listar alguns dos critérios que normalmente caracterizam um grupo como uma seita. Liderança carismática. Geralmente, as seitas têm um líder central influente e reverenciado como figura principal. Crenças exclusivas. Doutrinas únicas que diferem das normas sociais ou religiosas. Recrutamento ativo. Para atrair novos membros e expandir o grupo ao máximo. Controle psicológico. Serve para limitar a liberdade e isolar os seguidores da sociedade. Rituais estranhos. Podem ser práticas ou cerimônias incomuns com significados simbólicos internos. Exploração financeira. Pedidos de dinheiro ou recursos em nome da causa. E por último, as seitas trabalham bastante com o medo e o sentimento de culpa das suas vítimas, usando de ameaças para mantê-los sob controle. Então, se você faz parte de alguma comunidade e tudo o que eu disse aqui acontece nela, parabéns, você tá numa seita. Como já foi mostrado, a sorveteria do Amendobobo quer que você acredite que um dia os aliens virão à Terra e levarão as almas dos membros da seita. Uma coisa bastante interessante é que isso lembra muito uma seita que realmente existiu, chamada Heaven's Gate. Tem vários documentários e podcasts por aí falando especificamente sobre essa seita, porque é uma história bem famosa e complexa. Então, se você quiser saber mais sobre ela, eu recomendo bastante que pesquisem. Mas para continuar com a teoria, eu vou resumir um pouco do que aconteceu. A seita Heaven's Gate foi um grupo religioso fundado em meados da década de 70, nos Estados Unidos, por Marshall Applewhite e Bonnie Needles. Eles desenvolveram uma crença peculiar que combinava elementos do cristianismo, misticismo e ideias sobre evolução espiritual através de contato com seres extraterrestres. Acreditavam que a Terra seria reciclada e que os membros poderiam alcançar um nível superior de existência ao abandonarem seus corpos físicos e viajarem para o reino celestial em uma nave espacial. Nos anos 90, o grupo ganhou notoriedade ao associar sua crença à passagem do cometa Hale-Bopp, que eles afirmavam estar acompanhado por uma nave espacial invisível à vista humana. Acreditavam que esse era o momento da sua ascensão. Em março de 1997, 39 membros do Heaven's Gate, incluindo Applewhite, cometeram suicídio
coletivo em uma mansão alugada no Rancho Santa Fé, na Califórnia. Eles ingeriram barbitúricos misturados com álcool e se asfixiaram com sacos plásticos, vestindo uniformes preto e tênis idênticos da Nike. Eles fizeram isso acreditando que suas almas seriam transportadas para a nave espacial seguindo o cometa. Na época, o caso chocou o mundo, destacando os perigos de movimentos extremistas e as consequências de crenças apocalípticas. O trágico evento serviu como um alerta sobre a manipulação psicológica e a vulnerabilidade de indivíduos em busca de significado espiritual. Como eu disse, uma das coisas que uma seita faz é suprimir a identidade individual dos membros. Isso aconteceu no Heaven's Gate e aconteceu em várias outras seitas pelo mundo. E o mesmo acontece dentro da sorveteria, onde todos têm que usar uniformes, até mesmo os clientes. Mas não para só nos uniformes. Eles acabam com qualquer resquício de individualidade dos peixes, repetindo aquela música icônica do Amendo Bobo, para todas as crianças e adultos que vão lá. Olá, amigos Amendo Bobos, hora de cantar. Eu sou o Amendo Bobo, yeah. Você é o Amendo Bobo, yeah. Somos Amendo Bobos, yeah. Bobo, bobo, Amendo Bobo, yeah. Se você já se perguntou por que a música do Amendo Bobo gruda tanto na cabeça, agora você sabe que a ideia é justamente essa. Falando nisso, o próprio Amendo Bobo é um ser um tanto quanto estranho. A sorveteria tem esse mascote de amendoim, que além do fato dele ser extremamente bizarro e dar a impressão de que não tem ninguém por trás daquela fantasia, ele tá em tudo que é canto, desde a publicidade até os produtos, e ele sempre tá presente nos shows do restaurante. Obviamente que por ser um mascote ele atrai muita atenção das crianças, mas não são só as crianças que adoram ele. Outra coisa curiosa tá no jogo do filme de Bob Esponja pra PS2. Lá tem o token do Amendo Bobo e nele tá escrito a frase "No Amendo Bobo confiamos", que faz uma referência ao lema americano "Em Deus confiamos". Não tem nem o que teorizar aqui, né? Tá claro que pra seita do amendoim, o mascote é considerado um deus, ou pelo menos a representação dele. Assim como eu mencionei, além dos critérios para algum grupo ser considerado uma seita, há um manual de regras que os seguidores devem cumprir. Em O Show do Patrick Estrela, um spin-off de Bob Esponja em que o Patrick é o protagonista, vemos um funcionário lendo um livro sobre sorvetes durante seu tempo livre. Ou ele é muito dedicado ao seu trabalho, ou ele gosta muito de sorvetes, ou ele tá lendo o manual de regras da seita. Tá. Beleza, talvez eu esteja exagerando um pouco. Então vamos considerar que é só um gosto incomum daquele funcionário específico. Mesmo assim, ainda tem a questão do dinheiro. Os clientes precisam pagar pelo sorvete, certo? Mas por algum motivo, todos os clientes devem usar um dinheiro próprio da sorveteria, chamado Amendo Dólares. O Bob Esponja até tenta usar eles no primeiro filme. Aos poucos, a gente vai descobrindo a realidade sinistra dessa sorveteria. E fica claro como o Reginald Amendo, o fundador do Amendo Bobo, foi de vender picolés derretidos para um império bilionário em poucos anos. Tudo aconteceu porque ele transformou seu negócio em uma seita e enganou todos que pôde para roubar o dinheiro deles, trocando por Amendo Dólares, que nada mais é do que dinheiro falso. Isso só mostra que de bobo ele não tinha nada. No episódio Inimigos à Moda, do show do Patrick Estrela, é mostrado um flashback de quando Patrick e um peixe verde eram pequenos. Ambos estavam viciados no sorvete do Amendo Bobo, e curiosamente, ao chegarem na vida adulta, os dois trabalharam no local. É como se a sorveteria tivesse um controle inexplicável sobre a vida dos peixes da fenda do biquíni. Em O Novato Amendo Bobo, também vemos claros sinais de manipulação emocional, muito comum em seitas. O gerente do Patrick constantemente diz que o trabalho dele é bom, mesmo o Patrick sendo um completo desastre o tempo todo. Pode ser que isso seja apenas uma política estranha da empresa, mas não deixa de ser estranho, porque pelo tanto de prejuízo que o Patrick deu em um único dia, ele deveria ter sido demitido na hora. Mas isso não aconteceria se o real objetivo dele seja buscar a lealdade incondicional dos funcionários. Se você finalmente está começando a achar isso estranho, relaxa que ainda piora. Há uma cena no primeiro filme de Bob Esponja que eu tenho certeza que você vai lembrar. É a cena em que o Bob e o Patrick passam a noite inteira comendo sorvete e depois ficam extremamente bêbados de sorvete. No dia seguinte, quando o Bob chega no trabalho, ele xinga o seu siriguejo pra caramba. Idiota! Eu merecia ganhar o cargo de gerente! Mas você não deu ele pra mim, porque você disse que eu sou um garoto! Pois fique sabendo que eu sou 100% homem! E este homem tem uma coisa pra te dizer, Chuchu! Claro, nesse contexto o sorvete é uma piada para bebida alcoólica, mas podemos considerar que é uma substância desconhecida neles, uma droga ainda mais pesada e viciante, como se a seita quisesse intencionalmente drogar os seus seguidores. Isso não seria nem um pouco estranho, já que é bastante comum em seitas drogarem seus seguidores para torná-los ainda mais facilmente manipuláveis. Se essa hipótese for verdadeira, o principal objetivo deles seria fazer os seus clientes comerem o máximo de sorvete possível para ficarem independentes e consequentemente virarem seguidores da seita. Até os funcionários são meras cobaias, pois como é mostrado em Novato Amendo Bobo, eles têm permissão para comer quanto sorvete quiserem enquanto estão trabalhando. Quando você observa a sorveteria com mais atenção, dá pra ver que eles projetaram aquele lugar para ser exatamente igual um cassino. Você não vê janelas, o relógio não funciona e você perde total a noção do tempo. Não faz o menor sentido uma sorveteria ser assim, a menos que não seja uma sorveteria e seu real objetivo seja justamente manter todos os clientes desorientados e vulneráveis, para convencê-los a entrar na seita. Aliás, parece que causar dependência nos clientes não é a pior coisa que a seita faz com suas vítimas. Quando o Patrick quer provar todos os sabores de sorvete em Novato Amendo Bobo,
Bobo, a funcionária que tá atendendo ele é literalmente a Molusquina, a irmã adotiva dele em um show do Patrick Estrela. Se você acredita que é só uma coincidência, ou sei lá, um design reutilizado, nos créditos finais do episódio podemos ver que o nome da personagem é Molusquina, e na wiki da Molusquina também é mostrada essa versão do Amendo Bobo. Então sim, é a mesma personagem. O curioso dessa cena é que os dois não parecem se conhecer em nenhum momento, mesmo o show do Patrick Estrela se passando quando eles ainda eram crianças. Provavelmente ela também foi vítima da seita. Talvez a substância que tem naquele sorvete fez com que ela esquecesse da sua família e se tornasse totalmente dependente da seita. E como o Patrick é um cliente frequente de lá, ele também acabou esquecendo. Ou sei lá também, talvez nem precisou. Já vimos que a memória não é forte dele. Ok. Se mesmo depois de tudo isso você ainda tem alguma dúvida, vamos falar da evidência mais importante de todas, o filme de Bob Esponja de 2004. Eu duvido que vocês não conheçam o primeiro filme de Bob Esponja, mas vou recapitular o enredo rapidinho pra vocês. O filme começa com Bob Esponja muito triste porque ele não foi promovido a gerente do Siri Cascudo, e o cargo fica com ninguém mais ninguém menos que o Lula Molusco. O seu siriguejo dá desculpa de não ter dado o cargo pro Bob Esponja porque, na visão dele, o Bob Esponja ainda é só um garoto. Obviamente, ele fica bem triste com isso, e pra afogar as mágoas, ele vai direto pro Amendo Bobo com o Patrick, e lá ele fica bêbado de tanto sorvete. Isso já mostra um pouco do nível de dependência do Bob, porque o primeiro lugar que ele vai quando as coisas começam a dar errado é pro Amendo Bobo. No dia seguinte, ele chega muito bêbado no Siri Cascudo e fala umas verdades na cara do seu siriguejo. O problema é que o Rei Netuno tava lá, cobrando o seu siriguejo pela sua coroa perdida, já que ele era o principal suspeito de ter roubado. E as falas do Bob só pioram a situação, chegando ao ponto do Rei Netuno ameaçar matar o seu siriguejo. Então, pra salvar a vida dele, o Bob e o Patrick saem em uma aventura para recuperar a coroa perdida. O primeiro obstáculo deles acontece em um bar cheio de peixes, que parecem mais uns membros de uma gangue de motoqueiros. Quando você olha o bar mais de perto, vê que é um barco bem parecido com o Amendo Bobo. E se a gente levar em conta que o Amendo Bobo é muito grande e possivelmente uma franquia, não é de se surpreender que esse barco seja uma sorveteria Amendo Bobo abandonada. E faz ainda mais sentido quando os peixes do bar tocam a música tema do Amendo Bobo para fazer um teste. É um teste simples. Se algum peixe cantar a canção tema, ele apanha na hora. O Bob e o Patrick seguram tanto a vontade de cantar que começa a dar dor física. Isso leva a crer que os peixes do bar são sobreviventes da seita, e todo o teste com a música serve para descobrir os membros dela e eliminar eles o mais rápido possível. Depois disso, o Bob e o Patrick param em uma barraquinha de sorvete no meio do nada, rodeada de esqueletos de peixes mortos. Inocentemente, o Bob pede sorvete para a senhorinha da barraca, que aliás, alguns de vocês perguntaram no último vídeo se não era a mesma que sequestrava o Gary, mas vemos que não é ela porque logo é mostrado que aquilo na verdade era uma armadilha. Em toda a jornada do Bob Esponja e do Patrick, é como se o oceano estivesse tentando avisá-lo sobre o perigo que estão correndo. Essa cena mesmo pode servir como uma metáfora pra seita. Um monstro usando sorvetes como isca. Aliás, essa barraquinha de sorvete tem até as mesmas cores do Amendo Bobo. Sei lá, é muita coincidência pra ser só uma coincidência. Quando estão fugindo do monstro, eles acabam perdendo o ser imóvel e ficam presos à beira do abismo. E é nessa hora que eles têm a primeira crise de identidade e percebem que são de fato crianças dentro de uma seita, adorando o amendoim. Tem razão, Bob Esponja, somos garotos! É a primeira vez que eles finalmente enxergam isso. E nesse momento de fragilidade, a Mindy aparece e os ajuda a entender que eles não são só garotos fracos e vulneráveis, mas muito mais do que isso. Ela mostra que eles são sim homens do jeito que são e incentiva eles a continuar sua aventura. Ordeno que vocês dois se tornem homens! Abram os olhos! Eu não tô sentindo nada. Ah, meu Deus! Graças a isso, eles conseguem continuar se jogando no abismo e cantando uma canção sobre ser homem com muita confiança, passando por peixes abissais sem sentir um pingo de medo. Sem dúvidas, esse foi o mais perto que eles conseguiram chegar para sair de vez da seita do Amendo Bobo. Mas infelizmente, tudo vai por água abaixo quando o Dennis aparece e faz eles perderem toda a confiança em si mesmos, mostrando que eles não são tão durões como a Mindy fez parecer. Ao fugir do Dennis, eles são capturados pelo mergulhador, que os leva para a Cidade das Conchas, para secá-los e vendê-los como lembrancinhas. E é aí que acontece uma das cenas mais tristes de Bob Esponja, que é o Bob e o Patrick à beira da morte, lamentando por terem chegado tão perto de pegar a coroa, mas que agora não há mais nada a ser feito, pois estão morrendo e não tem saída. Enquanto eles morrem lentamente, nos seus últimos segundos de vida, eles cantam a música tema do Amendo Bobo. Você é o Amendo Bobo, yeah! Somos Amendo Bobo, yeah! Eles acham que tá tudo acabado, e realmente estava, mas como prometido pela seita, eles ressuscitam, agora como verdadeiros amendobobos. A morte deles nessa cena funciona mais como uma metáfora, o fim de uma vida e o começo de outra. Coincidência ou não, eles têm um final feliz, ao contrário do que aconteceu com as vítimas do Heaven's Gate. Quando eles voltam pro Siri Cascudo para devolver a coroa do Rei Netuno, o Plankton transforma todos os peixes em escravos e manda eles atacarem o Bob Esponja. Nessa hora, o Bob faz um discurso sobre ser quem você é, e agora já não resta dúvidas de que ele é um membro fiel da seita. Fica frio aí! Ei, fica frio! Come o osso!
Durante a música, aparece um alien em uma nave e abduz ele, remetendo à crença da seita em alienígenas. Pra mim, essa canção final, seguida da ressurreição, é como se fosse o fim do ritual de iniciação da seita. A mensagem principal do filme é sobre aceitar quem você é, que você não precisa mudar seu jeito pra se encaixar na sociedade. Você não precisa ser homem pra ter algum valor. À primeira vista é isso, uma mensagem bonitinha de autoaceitação. Mas se você rever o filme sob essa nova perspectiva, como vítimas de uma seita em um ritual de iniciação, pra mostrar sua fidelidade a ela, o filme ganha um subtexto totalmente único. É um significado completamente novo pra história. Vendo por esse lado, significa que todo esse tempo o protagonista de um dos desenhos mais famosos do mundo era parte de uma seita secreta, e ele nem sequer sabia disso. Esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, porque como vocês podem ver, ele tá bem maior que os últimos, então deixa um like aí pra ajudar, comenta o que você achou dessa teoria, e se quiser dar um apoio a mais, tem a opção de se tornar membro do canal. Lembra de se inscrever e ativar as notificações, e é isso. Falou!